Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheira civil, formada em 2017 pela FTC, né, que é a Faculdade de Tecnologia e Ciências aqui da cidade de Salvador, e curso MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc, certo? Sou especialista em licitações e contratos, trabalho com licitações há 5 anos. Comecei como estagiária e depois fui efetivada no cargo de coordenadora de licitações e contratos, cargo este que eu estou até hoje. Tenho uma empresa também, que é a Porelli Empreendimentos, que eu presto serviço de consultoria de licitação, projetos, avaliação de imóveis, né? Já participei de mais de 200 processos licitatórios e 45 milhões, né? Aproximadamente 45 milhões em contratos ganhos, certo? Reunindo toda essa experiência que eu tenho, eu gosto de postar conteúdo nas minhas redes sociais. Atualmente eu posto no Instagram. Quem não me segue, quiser seguir lá para acompanhar os conteúdos, é o Engie Bruna Porelli. E no meu canal do YouTube, que é recente, quem quiser se inscreve lá também, tem muito conteúdo legal, que é o Bruna Porelli. É só pesquisar Bruna Porelli no YouTube e vai estar lá, tá bom? Eu peço que todos se inscrevam, porque tem conteúdo legal lá também. Vamos lá, então, para a nossa pauta de hoje. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é licitação, para quem não conhece, né, já que na faculdade a gente não vê com tanta clareza o que é licitação, beleza? Leis, regulamentos, decretos, não vou me aprofundar muito nisso, porque eu sei que é massivo, e não é o objetivo de hoje aqui, eu não posso também entrar muito na área de licitação, porque ano passado puxaram minha orelha, eu fiquei quase 2 horas falando, então esse ano eu tentei trazer um pouco menos de conteúdo de lei e tal, né, para a gente não ficar muito tempo falando sobre isso. E vou falar também sobre o mercado de trabalho, um pouco das minhas experiências, para vocês entenderem mais ou menos, né, como foi que eu entrei nesse ramo e como é o meu dia a dia nele. Beleza? Vamos lá. O que é licitação? Né? Licitação nada mais é do que um processo administrativo no qual a administração pública utiliza para... Oi? Desculpa atrapalhar, mas seus slides estão passando. Não estão? Não, ainda está no primeiro. Oxente. Sério? Sim, eu acho que tenta compartilhar e botar em modo tela cheia, ou então aperta. Pronto, mudou. Foi? Agora mudou. Peraí que a gente... Mas é porque foi no Parou mapa. nesse? Parou Foi, na capa, foi? Uhum. Pronto. Falei sobre mim, pautas de hoje. Vou repetir essa parte, tá? Vou voltar só para essa parte. Vou falar um pouco sobre o que é licitação, para quem não conhece, o que é o processo, né? Para quem também conhece, a gente se aprofundar um pouco mais. Vou falar um pouco, né, nessa parte, se vocês quiserem até tirar print, de lei, decreto, regulamento que envolve licitação, né, embasamento legal dessa área. Não vou me aprofundar, porque não é o objetivo aqui de hoje, certo? Bruna ainda está no primeiro. Oxente, meu povo. Deixa eu contar... Em apresentação, ele, no modo de apresentação. Ele está em apresentação mesmo. Aí não está rodando, não? Não, tá não. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se não tiver uma palestra minha que não aconteça uma coisa dessa, não é minha palestra. Bruna, live. Na hora de compartilhar, eu acho que na hora de compartilhar, aquela senhora deve ter errado. Deixa eu ver. Eu vou parar e vou tentar de novo. Pronto. Aí, quando aparecer em compartilhar, clica em tela inteira. Aí, quando for no PowerPoint, aperta F11. Mas primeiro compartilha. Vocês estão sabendo de tudo, hein, gente? Compartilhar a tela inteira, né? Compartilhar, não é isso? Sim. Pronto. Aí agora, será que vai? Pronto. Aí agora, pronto. Já deu F11. Pronto. Aí, foi? Pronto. Nada como a aula. Pronto. Agora oculta aquela barrazinha para a gente poder... Pronto. Agora vai. Arrocha aí. Agora vai. Vamos lá. Falei um pouco sobre mim, né? Vocês entenderam basicamente. Quem quiser seguir lá no YouTube, se inscrever lá no YouTube, conferir o conteúdo, no Instagram também seguir lá. Podem lá seguir, vai ser um prazer ter vocês. Pauta de hoje, vamos falar sobre o que é licitação, leis, decretos e regulamentos e o mercado de trabalho, né? Licitação, vocês entenderem um pouco sobre esse mercado. Vamos lá? O que é licitação, né? Licitação nada mais é do que um processo administrativo
do qual a administração pública utiliza para contratar serviços, adquirir produtos e registrar preços para contratar ou para adquirir. Ou seja, você tem licitação que a contratação é imediata e você tem licitação que o órgão ele registra o seu preço para quando surgir a demanda, ele te solicitar. Às vezes a demanda é imediata, às vezes não é, até se a licitação for registro de preço, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o CREA Júnior, né, o CREA de Varginha, precisa fazer uma reforma na unidade do CREA. Para ela fazer essa reforma, ela precisa fazer uma licitação, a não ser que seja uma dispensa de licitação, que não necessite realizar licitação, mas na maioria das vezes, o órgão público ele precisa licitar para poder comprar, para poder contratar, certo? Então, outro exemplo, aquisição de cadeiras para a sala de licitações do CREA Minas de Varginha. Vamos supor, vamos ter uma licitação de reforma da unidade. Onde vai ser essa licitação? Uma sala. As cadeiras que as pessoas sentam, ela precisa passar por licitação, beleza? Isso é um conceito geral que, só para quem não entende, é um processo que é necessário. Sempre vai existir, porque a administração pública, ela só contrata, ela só adquire através de licitação, certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui, se vocês tiverem interesse em dar um print, né, na tela, para poder pegar o embasamento legal que nós temos, né, hoje no Brasil, de licitação, é bom, porque eu não vou falar detalhadamente de cada uma, porque não é o nosso objetivo aqui hoje, vai ficar massivo, né? Porque falar de lei é massivo mesmo. Então, primeiramente, vamos falar da 8666, né? Citar, que é a Lei Federal de Licitação e Contrato que a gente tem hoje, que vai ser revogada, né? Porque ela não daqui a abril saiu a licitação nova, dia 1º de abril de 2021. E então, daqui a 2 anos, né, 1º de abril de 2023, ela não vai mais estar vigente, a Lei 8666. Então, ela é uma lei relativamente antiga e que esse ano a gente teve essa atualização aí de não ter mais a 8666, e sim a 14.133 de 2021, que está aqui embaixo. Nós temos a lei do pregão, né, a Lei Federal do Pregão, que é uma modalidade de licitação, que você tem pregão eletrônico e pregão presencial, mas especificamente a gente vê mais pregão eletrônico, né? Que também é regido pelo decreto 10.024 de 2019, é um decreto novo, né? Relativamente novo, e fala também sobre a modalidade de pregão, só que na forma eletrônica. Nós temos a Lei 12.462 de 2011, que é a Lei Federal do RDC, que é um regime diferencial de contratação, de licitação, né? De contratação pública, que também vai ser revogado, né? Lembrando que a 10.520 e a 12.462, que fala do RDC, vão ser revogadas também em 2023. A Lei 13.303 de 2016, que é uma lei federal que rege as economias mistas, as empresas que são economia mista, que é privada e é público. Então, quando é privado e público, ele é misto e ele é regido por essa lei, certo? E a nossa importante, né, por último e não menos importante, a lei que foi sancionada dia 1º de abril de 2021, que é a nossa nova lei de licitação, que ela só vai entrar em vigor em 2023, né? A partir do sancionamento dela, que foi em abril de 2021, foram revogados alguns artigos da 8666, e em 2023 nós vamos abolir, de fato, a 8666, a 10.520, e os artigos 1º a 54 do 12.462, que é o RDC, ou seja, essa lei 12.462, ela fala de várias coisas, mas esse artigo do 1 ao 54 fala só do RDC. Da mesma coisa, de contratação, como é a sessão e tal, certo? Então, para quem quiser bater o print, pode bater aí. E só lembrando que órgãos privados possuem regulamento próprio, ou seja, nada que eu falei aqui, essas leis, quando forem órgãos privados, elas não vão seguir a lei, elas têm regulamento próprio, porém, tudo baseado na lei, só que elas têm a liberdade de fazer com que elas podem seguir o que está escrito no regulamento, não segue lei. Então, se forem participar de licitação, que é de órgão privado, tais como Federação das Indústrias, né? Aqui na Bahia, Federação FIEB, Federação dos Estados da Indústria do Estado da Bahia, Bahia Gás, aqui tem a Companhia de Gás da Bahia. Então, não usem, né,
Perdão, Bahiagás é mista, mas esses órgãos que são privados, eles têm um regulamento próprio, então a gente não pode se basear em lei para poder se embasar nessas licitações, beleza? Vamos entrar no período mercado de trabalho. Eu trouxe alguns dados para vocês aqui, que foi retirado do governo federal, né, no site de compras, que é o Compras.gov do governo federal, em que traz alguns dados, né? O tanto de compras que nós tivemos em 2020, ano passado. 109 bilhões de valor, né, em valor homologado em compras, ou seja, quando eu digo que o governo ele só pode comprar, ele só pode contratar através de licitação, então aqui vocês veem a dimensão desse mercado de licitação. 109 bilhões de valor homologado em compras. 29 bilhões em valor homologado em compras para ME e EPP. Para quem não sabe, ME é microempresa, EPP empresa de pequeno porte. É o porte da empresa, quando ela tem um faturamento até 4 milhões e 800, ela é EPP, né, até esse limite ela se encaixa em EPP e depois disso ela vira uma empresa normal, ou seja, ela não tem benefício aí nas licitações. E 171 mil em processo de compras homologadas, ou seja, compras que de fato foram assinado contrato, que de fato teve efetivação no ano de 2020, certo? Isso são 171 mil processos, né? De valor, realmente tivemos 109 bilhões. Outros dados que eu trouxe para vocês aqui são dados de 2019 até 2021, janeiro, né? Olha o tanto de processos que nós tivemos: 778 mil processos em compras, 157 bilhões de saldo empenhado, ou seja, tem movimentação, esse mercado tem movimentação. O governo ele contrata o ano todo, ele não pode deixar de contratar, ele não pode deixar de licitar, porque é como ele se movimenta, é como ele contrata, é como ele adquire produtos. Então, o mercado de licitações é um mercado muito competitivo e um mercado muito abrangente, em que a gente vê que tem realmente oportunidade. Me conta aí no chat, né? Se vocês são estudantes, se vocês já são formados, eu creio que vocês sejam mais estudantes da área, né? De engenharia e tal. Mas me conta aí que eu quero saber de onde vocês são e tal, para a gente poder, né, ter mais um contato melhor. Microempresa e empresa de pequeno porte, tá vendo? Micro e pequena empresa, participantes 101 mil, quantidade de contratos 106 mil contratos, isso em 2 anos. Fornecedores participantes 209 mil, e quantidade de atas vigentes, ou seja, quantidade de atas que estão vigentes de licitação, 15 mil. E ontem, né, dia 10/12, olha a quantidade de licitações que saíram. É claro que aí não é só da nossa área, né, da construção civil, da engenharia, porque também tem essa parte de aquisição, tem parte de saúde, tudo sai nesse site, mas se vocês olharem esse último aí, já era um objeto, tá vendo? Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação do laboratório e academia de musculação, tarará, certo? Ou seja, o que eu quero dizer? 375 oportunidades em 10 de dezembro ontem, de segunda a sexta, no Comprasnet, sai oportunidades para qualquer área. E se você quiser se aprofundar neste mercado, você sabe que você vai ter campo, porque o governo contrata todos os dias, certo? E a gente sabe que tem várias modalidades de licitação. Então, nesse caso, era um convite, ou seja, o governo ele vai lá e convoca 3 empresas para poder participar da licitação e abre para outras empresas também manifestarem interesse em poder participar, mas é obrigatório essas 3. Eu não vou entrar muito em modalidade, porque com a mudança da lei, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Tivemos umas mudanças de modalidade também, então eu não quero falar uma coisa que a gente sabe que vai ter mudança, certo? Mas a gente teve mudança em modalidade, tomada de preço não tem mais na nova lei, entramos com a nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. Então, só para vocês entenderem que nós temos oportunidades, né? E temos oportunidades de várias modalidades, de várias competências. Empresas pequenas, empresas grandes podem participar e temos campo para todo mundo,
certo? Pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo participa, pode participar de licitação. Mas, afinal, né, fica a dúvida, onde é que eu posso atuar no mercado de licitação? Essa é a dúvida, porque, por exemplo, eu, Bruna, não aprendi licitação na faculdade, eu aprendi licitação no estágio. Eu entendi o que era licitação no estágio. A faculdade, pelo menos aqui no estado da Bahia, especificamente na minha cidade de Salvador, nós não temos tanto direcionamento do que é licitação, né, do que é o processo. Eu acho até legal o CREA de Varginha se preocupar, né, com essa divulgação do tema de licitação, que é um tema bem interessante e pouco recorrente na faculdade. Então, o que é licitação e onde é que eu posso trabalhar no mercado de licitações, onde é que eu posso atuar, né? Eu posso empreender através de licitações, como também eu posso trabalhar diretamente com licitações. Eu vou exemplificar um pouquinho de cada para vocês entenderem melhor, beleza? Empreender através de licitações. Você pode ter os órgãos licitantes em sua carteira de clientes, ou seja, você tem uma empresa, você só trabalha com obra privada, né? Por exemplo, seu primo te chamou para fazer a reforma de tal coisa. E você percebe que com o tempo você não tem tanta demanda assim, né? Você acaba ficando sem demanda porque, querendo ou não, para você fazer obras privadas, você precisa ter feedback, você precisa ter um network para sempre uma pessoa estar lhe indicando e a coisa rodar. Mas se você não tem muito esse network, você pode partir para a área pública. E eu não digo só se você não tem, se você tem também, você está lá com sua obra privada e quiser também arriscar na parte pública, você tem os órgãos licitantes em sua carteira de clientes. Ou seja, como é que você consegue isso? Empreendendo através de licitações, montando um setor de licitações na sua empresa, ou então contratando alguém de fora como freelancer para poder elaborar as licitações para você, mas você empreende através de licitações, ou seja, você já tem uma empresa que coloca ela para rodar nessa parte de licitações, certo? Ou você pode, como pessoa jurídica, hoje a gente sabe que tem pessoas EIRELI, empresas EIRELI, empreendedor individual, que é pessoa jurídica, né, que tem CNPJ, mas que atrás disso tem uma pessoa física que pode prestar consultoria, que pode prestar serviço de licitação sendo terceirizado, ou seja, o que eu falei, a empresa ela tem lá um núcleo de licitação que não necessariamente ela tem uma pessoa lá fixa trabalhando, ela tem uma pessoa que é freelancer, a pessoa monta o processo, olha, eu quero participar dessa concorrência, ela é dia tal, e vou pedir para você participar. Pronto, contrata essa pessoa, e essa pessoa faz o processo de licitação por fora, que é o processo que eu também faço. Além de trabalhar numa empresa, eu também faço esse processo de montagem de processos licitatórios, certo? Então, a gente tem essas duas vertentes. Ou eu tenho uma empresa, né, e tenho um cacife para poder, né, eu já estou nessa área de obras e tal, e eu quero expandir para a parte de licitações. Então, eu vou montar o meu núcleo de licitação e vou partir para essa parte de participar de licitação, acompanhar o processo e, né, enfim, né, chegar no objetivo que é, de fato, assinar o contrato e realizar o serviço, certo? A obra ou o serviço. E nós temos também trabalhar diretamente com licitações, ou seja, o que seria esse trabalhar diretamente com licitações é você estar numa empresa, né, que está do outro lado empreendendo e que precisa de alguém para poder montar o processo. Você pode ser contratado por CLT, né, pela empresa, no setor de licitação, como também ser contratado por prestação, que a gente sabe que hoje nós temos também a modalidade de prestação de serviço para uma pessoa ficar lá naquele setor fixo como no setor de licitação montando o processo, mas não seria aquela parte da pessoa estar empreendendo, ela está ali no núcleo de licitação da empresa. Então, a gente tem essas duas vertentes, e eu diria ainda, para acrescentar no outro, né, voltando aqui, a gente poderia também, além de prestar consultoria, uma pessoa que sabe sobre licitação, por exemplo, se eu abrir um curso de licitação, eu estou empreendendo também, eu estou passando meu conhecimento, e eu estou trabalhando com licitação, certo? Voltando aqui, se eu estiver falando rápido demais, me falem, porque eu tenho esse defeito de falar rápido. Se vocês não estiverem entendendo, podem colocar aí também, tá? No chat,
que eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que é o processo. É claro que eu não vou poder falar tanto, né, porque licitação é um processo enorme, né? A gente tem a parte de habilitação, a gente tem a parte de proposta, se a licitação for tal, ela tem proposta técnica, se ela não for, ela é só preço e habilitação. Então, é um processo grande, né, um processo trabalhoso que, infelizmente, não daria para eu trazer tudo para vocês aqui, mas, como eu já falei no meu Instagram, eu tenho vários conteúdos relacionados à licitação que é bacana para quem tiver interesse ir lá olhar, porque eu falo um pouco mais sobre, certo? Então, temos essas duas vertentes que a gente pode trabalhar com licitação. Vocês que são estudantes, né, que eu creio que a maioria seja estudante aí, se tiver pensando em sair, né, no mercado de trabalho e não tiver muito a ideia fixa do que quer trabalhar, eu acho que licitação é uma área legal e eu vou contar um pouco da minha experiência nessa área de licitações aqui hoje para vocês, que é o próximo slide aqui. Eu quero mostrar um exemplo, né, que é uma obra de requalificação do SESI Itapajipe. SESI Itapajipe é uma escola aqui de Salvador, né, no Caminho de Areia, que é um bairro aqui de Salvador, e que o cliente, né, na verdade o contratante, era a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, né. E vocês podem ver outras duas fotos, né, fotos autorais da época que eu era estagiária. Eu comecei nessa obra como estagiária, certo? Então, o que eu quero mostrar? A minha experiência, eu comecei estagiando numa obra que veio de licitação, advinda de licitação, ou seja, a empresa que eu trabalho, ela participou de licitação, eu ainda não estava na empresa, né, no processo de licitação, mas participou, ganhou e fizemos a reforma do SESI Itapajipe. Então, esse foi o meu primeiro impacto, né? Eu fiquei 7 meses na obra e depois fui para o escritório para justamente trabalhar com licitação. E é o que eu vou mostrar para vocês, que é esse exemplo 2. Aqui foi reforma de um mercado municipal, de uma cidade da região metropolitana de Salvador, né, que é Lauro de Freitas, em que eu participei de todo o processo. Eu participei da elaboração. Essa licitação ela foi em dezembro de 2017, né? Então eu participei como estagiária, né? Porque eu me formei em 2017, no fim de 2017. A colação foi em 2018, então eu era estagiária ainda. E depois, posteriormente, fui contratada, né? Em 2018. E continuei, porque a licitação, né, não sei se vocês já participaram, né, quem nunca participou, a licitação ela não é tão rápida, né, a gente não participa hoje aqui e daqui a 2 semanas sai o resultado e assina contrato, não. Ela tem todo o processo, né, de abrir envelope, analisa a habilitação, como essa de prefeitura, a prefeitura costuma analisar a habilitação primeiro, elimina as empresas que não estão pertinentes com o processo, chama para abrir preço, aí abre preço, aí depois abre o preço, aí vê quem fica em primeiro lugar. Se essa primeiro lugar não for, né, classificada, chama o segundo lugar. E aí tem todo um processo, né? Tem recurso. Se você apresentou um documento que a outra empresa diz que você não apresentou correto, ela entra com recurso contra você, ou se a própria comissão tira você do processo, você pode entrar com recurso para poder, né, batalhar para continuar no processo. Então, licitação é como se fosse um joguinho, né? Você está lá, apresenta a sua documentação, você pode falar do seu concorrente, e o concorrente pode falar de você, e você está lá lutando para poder conseguir assinar o contrato. Então, nessa obra, eu estava desde o início ao fim. Eu participei da licitação, eu participei do processo de assinatura de contrato, né, de garantia contratual, porque sempre que a gente assina um contrato, a gente precisa realizar a garantia. Participei do processo de ART, emissão de ART, participei do processo de elaboração de orçamento, né, de reequilíbrio, de reajuste contratual. Então, todo o processo dessa obra eu participei, e tudo isso através de licitação. Então, muitas coisas que eu sei hoje, eu digo que eu já tive experiência com várias partes da engenharia, porque levantar projeto, orçamento, cotação, contrato, NF, emissão de nota fiscal, então todo esse processo aí que envolve a nossa área, quando você participa de licitação, querendo ou não, você está envolvido nesses processos. Então, o que é que a gente vê, né? Quando a gente participa de licitação, quando a gente está envolvido com o processo. A gente vê projeto, a gente vê orçamentação,
a gente executa a obra, se for o caso, por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa empresa que, além de fazer o processo, eu também tenho liberdade para poder ir na obra e acompanhar a obra. Então, eu acompanho a execução de obra, acompanho o planejamento de obra, de reunir o pessoal da obra, realizar um planejamento, vamos fazer tal frente de serviço, tal frente de serviço. Tenho acesso à documentação fiscal, porque como eu faço o processo, eu sei o que é uma certidão trabalhista, eu sei o que é uma certidão federal, de débito federal, municipal, eu sei o que é o contrato da empresa, que a gente, quando está na faculdade, a gente não sabe o que é, né? Se a gente não tem vivência. Então, eu tenho contato com cronograma físico-financeiro, com curva ABC, e muitas vezes na faculdade a gente não vê. Então, eu aprendi tudo isso com licitação, né? Eu não sei, eu gostaria até que vocês falassem se aí também vocês veem nessa questão de orçamento, de orçamentação, de projeto na faculdade. Projeto eu até vi um pouco mais, mas digo, orçamento, eu não vi essa parte de licitação, de orçamentação na faculdade. De certidão, né? É muito bom a gente saber o que é um balanço patrimonial da empresa, né, esse limite de faturamento ou não para a gente poder participar de licitação, contrato da empresa, o que é uma empresa EIRELI, o que é uma empresa limitada. Então, tudo isso aí, querendo ou não, quando a gente participa de licitação, a gente consegue entender. Parte técnica, o CREA, muitas vezes a pessoa não sabe emitir um RT, e quando a gente faz a licitação, querendo ou não, é obrigatório ter, né, já é obrigatório pelo CREA ter a RT de todo serviço, né, de toda a obra que você executa. Mas na parte pública é obrigatório, de fato, você não vai começar uma obra, um serviço, sem emitir RT. E essa experiência você ganha no dia a dia de obras com licitações. Você vai emitir lá no fim de tudo sua CAT, para poder participar de mais licitações. Então, quem está na área privada, muitas vezes, nem sabe o que é uma CAT. Não sei se vocês sabem, CAT é certidão de acervo técnico, né? Então, muitas vezes tem gente que não sabe o que é, não sabe para que significa, e quem está na parte de licitação tem esse conhecimento vasto de tudo que envolve, né, a nossa profissão, porque tem gente que às vezes acha que engenheiro de licitação não executa a obra, não planeja, né, não tem essa parte prática, porque a gente, quando faz engenharia civil, né, pelo menos puxando a sardinha para mim, da engenharia civil, a gente quer, né, tá na obra e tal, mas licitação a gente vê tudo, além dessa parte burocrática, né, a gente vê também a parte prática da área, né, de licitação e de obras. Eu quero saber, eu quero saber se eu estou falando rápido demais, se alguém tem dúvida, porque pelo que eu estou vendo, eu falei demais, falei rápido. Deixa eu parar aqui de compartilhar e olhar o chat. Tem um monte de gente falando aqui, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, só uma coisa, toda palestra minha, a gente tem um gamezinho para poder ganhar um prêmio. Então, eu espero que vocês tenham ouvido o que eu falei, porque a gente vai ter... O que é o prêmio? O prêmio é um curso em Excel avançado. Eu espero Olha aí. que vocês tenham ouvido, porque daqui a pouco vamos ter o game. Na faculdade, eu só vi hiperestática e concreto. Pois é, a gente só vê mais nessas matérias técnicas, e às vezes o que está no nosso dia a dia mesmo, a gente acaba não vendo, né? Porque engenheiro civil labuta com orçamento, labuta com planejamento, e muitas vezes a gente não vê isso, né? A Alberissa colocou, eu vi essa parte de orçamento e planejamento no técnico de edificações. Bom, balanço patrimonial foi em outro curso, mas é que eu estou no início da graduação de engenharia. Pronto, na verdade, essa parte também, né, de técnico, quem fez técnico tem muito embasamento também da parte de engenharia. Mas a gente não vê, né? Por exemplo, a gente que fez engenharia civil não vê essa parte de cronograma. Tem gente que não sabe fazer cronograma físico-financeiro. Então, licitação não tem como você fazer uma licitação e não ter cronograma físico-financeiro. Então, você aprende na marra a fazer cronograma. Como os órgãos, eles disponibilizam o modelinho, né, de planilha, né, porque o órgão, ele tem lá, ele licita, mas ele lhe dá um valor. Por exemplo, a minha obra vai ser 100 mil. Lembra que eu falei lá da reforma, da sala, do CREA? Pronto, o órgão licitou 100 mil reais. Então, eu, como empresa, não posso passar desses 100 mil reais para poder fazer o serviço. Então, como a gente tem acesso a essas planilhas, fica mais fácil, né, de poder aprender. Mas
é quase impossível você estar ali todo dia com licitação e não saber mexer, não fazer uma curva ABC, não saber fazer um orçamento, não fazer uma composição de preço. Tem muita gente que não sabe, né, mexer com composição de preço, não sabe das bases públicas que a gente tem, né, como o SINAP, como o ORCE, né? O ORCE, apesar de ser específico de Sergipe, também é uma ajuda legal para quem está fazendo orçamento. SINAP, né, que a gente sabe que tem em todo o estado, mas orçamento, licitação é um embasamento legal para a gente que está aí fazendo licitação, certo? Então, eu não vou me prolongar muito, a gente sabe que o tempo é curto. Vamos para a hora do game. Eu quero saber também se alguém tem alguma dúvida, se tem alguma coisa. Jair colocou aí a questão. Eu não sei se é para eu ler, mas eu estou lendo, achando que eu sou a dona do evento, né? Estou lendo aqui. Pode ficar à vontade. Porque... E a questão de recebimento das obras públicas, como é o pagamento. Depende do órgão, viu, Jair? Eu não vou ser hipócrita em dizer que é tudo uma maravilha. Eu já tive experiência, como eu botei aí, né, no próprio slide. Nessa parte de prefeitura, tem muita prefeitura que é complicado, porque o recurso é caixa, o recurso é municipal. Então, tem todo o processo da Caixa Econômica Federal, né, que as licitações municipais costumam ser conveniadas com a Caixa Econômica. Então, a Caixa ela tem o processo dela, né, de visita na obra, tem muitas vezes que o processo demora, tem muitas vezes que tem interferência, por exemplo, nessa obra do mercado, ela foi licitada em dezembro de 2017, não foi isso? Ela começou em maio de 2018, para vocês terem noção, ela terminou ano passado, em julho de 2020. Então, é um processo, né, complicado quando o processo de licitação ele tem algum ruído. Então, isso envolve também pagamento. No pagamento das faturas, era uma novela, a gente media em um mês, 120 dias depois é que recebia a parcela. Mas isso não é generalizando, porque eu não posso nem generalizar, porque eu não trabalhei com todos os órgãos. Eu sei que, por exemplo, o órgão federal ele tem uma demanda melhor de pagamento, ele costuma pagar melhor, o recurso é mais destinado, né? Por exemplo, lembra que eu mostrei lá aquele quadrinho? 157 bilhões de saldo empenhado. Então, ele tem mais esse recurso empenhado para a licitação pública, certo? Mas é uma boa. Em órgão federal, Jair, ele comentou, na minha experiência, órgão municipal demora mais do que federal, né? Apesar do recurso ser caixa é federal, né? Mas quando a licitação da prefeitura, costuma demorar mais do que, por exemplo, eu já trabalhei com a UFBA, né? Universidade Federal da Bahia, que era, na verdade, o hospital, né? O hospital da UFBA. O recurso era tranquilo. Se você, né, faz sua medição certinha, o fiscal vai lá, aprova sua medição para pagar 30 dias, né, conforme o contrato. 30 dias corridos o pagamento da fatura, certo? Não é mil maravilhas, claro, porque hoje em dia nada é mil maravilhas, a gente sabe, e para participar de processo de licitação também não é fácil, né, é o que eu sempre digo, e até eu deixei essas considerações finais aqui para vocês, que eu vou falar depois, que trabalhar com licitação requer muito estudo e dedicação, né? Então, não vou dizer, aprendi tudo que eu sei até hoje de um dia para o outro, que não foi. 5 anos, são 5 anos estudando lei, pegando edital, participando de sessão licitatória, perdendo licitação, né? Sendo inabilitado, sendo desclassificado para adquirir a experiência que eu tenho hoje e que eu posso passar, né? Dou consultoria, dou aula para quem precisa de licitação. Certo? Vamos para o game, que eu quero ver quem vai ganhar. E tá muito fácil, viu? Eu repeti várias vezes as informações para vocês não perderem. Então, cadê? O link eu vou botar aqui, que é melhor, né? Eu repetir aqui embaixo. E me informem se vocês conseguirem entrar no site direitinho, que às vezes... Isso é o quê? Evitar o espelho infinito. Parar a apresentação, não. Vou voltar também. Me falem se vocês conseguirem entrar aí, viu? Por favor. Porque é hora do game. Pelo amor de Deus, não me deixe falando sozinha não, viu, gente?
Vamos ter curso de Excel avançado. Quero saber se mais alguém tem dúvida. Tem gente, Varginha, Juiz de Fora, Goiás, Salvador, Paraná, massa, mestrante, sou engenheira civil, Ceará, massa, estudante. Legal, gente. Tem gente de todo o Brasil aqui. Posso soltar a primeira pergunta? Porque eu preciso saber se vocês estão... É só clicar nesse link aqui, vocês vão colocar o nome de vocês, e aí eu solto a primeira pergunta. Vou soltar, hein? Quem não tiver online vai perder, porque tem 1 minuto para responder cada pergunta. Aqui entrou certinho. Obrigada. Obrigada, Tainá. Vamos lá. Professora, não tem em português, né? Não, mas a pergunta vai ser em português. Ou não está aparecendo em português? Porque para mim aparece em português. Não, eu consegui pôr em espanhol, não está aparecendo em português, não. Então vamos do espanhol, porque eu acho que como esse site não é brasileiro, então, senão eu leio a pergunta para vocês. Pode ser? Assim fica melhor? Preciso do feedback. Vamos lá. Qual a nova lei de licitações? Cada um tem 1 minuto para responder. Olha o que eu falei, hein? 47 segundos. Eu acho que o tempo corre aí para vocês embaixo, né? Para não ficar preocupada. Esse tá fácil, viu? Ai, gente, eu vou participar também, ganhar esse curso de Excel. Licitação é muito Excel, viu, gente? Licitação raiz, fazer composição, fazer proposta, fazer cronograma, fazer curva ABC. Por sinal, no meu canal do YouTube, eu estou preparando aí um curso fechado para emitir certificado. Vocês que são estudantes e têm aquela questão de certificado, fiquem ligados. 5 segundos, 4, 3, 2, pronto. Vamos lá para a próxima. Quando foi lançado? Isso aí eu falei, repetir, para vocês não perderem a chance de ganhar o curso. Quando foi lançado a nova lei de licitação, nossa querida lei de licitação, depois de muito tempo, com a lei antiga de 93. Estão na dúvida, gente? Chuta. Chuta, que é melhor que perder. Vai que, né? Esse chute é bom. E se a gente tiver empate, vamos fazer que nem a gente faz em licitação mesmo, presencial, faz sorteio. E ver quem vai ganhar. Pronto, acabou o nosso tempo. Próximo. Esse aí eu falei e estava explicitado também. Qual foi aproximadamente o saldo empenhado para licitações do governo federal de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, em 2 anos? Qual foi o saldo empenhado em reais aproximadamente? Está acabando. Eu também não consegui entrar. Não pode. Por que não conseguiram, gente? É só clicar no link. Mais alguém não conseguiu entrar? Para a gente ser justo, qualquer coisa eu faço novamente o game com outro link, só para todo mundo conseguir participar. Vocês guardam a resposta de vocês? Bruna, pelo celular dá certo também? Dá sim. Eu estou tentando pelo celular e não estou conseguindo.
pelo celular não está conseguindo. Antes da palestra, eu testei pelo meu celular mesmo e foi. Eu tô pelo celular, tá dando certo, sim. Tá dando? Ah, pronto. Então é só o meu. Quem é mais? É Ania, Evelyn, Jefferson, mais alguém? Não está conseguindo? Se vocês puderem falar no chat, eu vou fazer outro game, porque quem já respondeu esse vai ficar como respondido, então não vai conseguir participar. Eu faço outro, vocês respondem rapidinho a mesma resposta e a gente fica justo para. Pode ser. Aí esse outro pode ter certo. Posso, pessoal? Quem já respondeu? Para a gente não ser injusto com quem não conseguiu. Beleza? A gente já estava na terceira pergunta, né? Falta só mais um. Né? Espera aí que eu vou cancelar esse aqui e vou fazer outro. Para a gente poder ser justo. Os eventos. Vou clicar. Espera aí, viu, galera? 02. Pronto, vamos ver esse agora. Vocês conseguem entrar e todo mundo me dá um feedback, tá? Por favor. E quero também que vocês falem aí se entenderam, né, o que é o processo de licitação, se já sabiam o que era, se estagiam, né? Pelo que eu estou vendo, tem muita gente que também estuda ainda, né? Que é estudante de engenharia. Se já estagiou na área, se já conhecia. Ania, que já é, né, engenheira. Bruna, aqui apareceu uma mensagem dizendo: levante sua cabeça e espere, não tem nenhum voto em progresso. Pronto. É porque eu ainda não comecei. Ah, pois pronto. Mas deu certo. Certo? Então, isso agora deu certo? Deu. Pronto. Quem mais que não tinha conseguido? Evelyn e Jefferson. Me deem esse feedback se conseguiu, porque aí eu vou soltar as perguntas. Porque ela só começa quando eu solto as perguntas. Se não, infelizmente, eu acho que não vai dar para fazer de novo, que aí deve ser ou a internet, né? Ou não sei. Não sei, porque esse site costuma... Conseguiu? Pronto. Todas as palestras que eu faço, eu costumo colocar e o pessoal consegue acessar. E Evelyn, não sei se Evelyn está aí ainda, mas se puder dar só esse feedback, porque aí eu vou começar jogar as perguntas. Eu acho que a Evelyn não está mais aí. Vou jogar, tá, pessoal? Tá bom. Isso é aqui. Qual a nova lei de licitações? Tá fácil. Aí depois que seleciona, submit, né? Isso, amor, isso. Submit, que aí você vai submeter a sua resposta. Aí espera a outra, né? Espera, porque eu tenho que esperar o tempo aqui para poder passar para a próxima. Pronto. Senão eu tiro o direito de outra pessoa para poder Tá bom. responder. Botei um tempinho. Eu entrei no site, mas não apareceu nada. Foi? Pronto, que bom. Responde rapidinho, Evelyn, que já está acabando. Está em 20 segundos essa resposta aqui, essa pergunta. Vamos lá, pessoal, mas eu acho que todo mundo já respondeu. Não, a gente tem 9 online, faltam 2 pessoas responderem. Não sei se não conseguiram, mas acabamos o primeiro. Vamos para o segundo. Quando foi lançada a nova lei de licitação? Uma pessoa está confusa? Quem é essa pessoa? Deixa eu olhar aqui. Não, ninguém está mais confuso. Professor, essa de data é difícil, viu, Bruna? Mas eu falei, é só lembrar. É só lembrar do que eu falei. Essa eu não quis botar no slide para pegar vocês. Mas falei. Não vou dar dica, porque a dica que eu quero dar vocês vão acertar. Mas é uma data que todo mundo conhece, essa data. Treze segundos. Ei, Bruna, você deu dica nessa, agora eu quero dica na próxima também. Só dei nessa porque não estava no slide, para não ser desleal com vocês. Tem gente que é ruim de ouvido, mas é bom de ver. Então, próximo.
Qual foi aproximadamente o saldo que tivemos empenhado para a licitação do governo federal de janeiro de 2019 a janeiro de 2021? Essa também, eu repeti várias vezes essa aí. Valendo o curso, meu povo, se empolguem. Eu tô aqui batendo cabeça, Bruno. Mas vamos lá. Quem não ganhar aqui, vamos ter sorteio lá no perfil. Então já me segue lá no Instagram que a gente vai ter sorteio de fim de ano. Vamos só decidir. Tem 2 cursos que estão lá, MS Project e Excel, para decidir qual vai ser sorteado. Bruno, eu preciso de MS Project para o meu mestrado. Então, fica ligadinha lá, porque provavelmente vai ser o MS Project, é o que estava ganhando. Eu não olhei agora de tarde, mas estava ganhando ele. Acabou, galera. Próximo. Vamos lá. Isso também estava no slide. Essa é aberta, não tem opção, vocês colocam o que vocês lembrarem. Quantas licitações em qualquer área foram lançadas pelo governo federal ontem? Vixe. Falei que era ontem e ainda botei uma coisinha vermelha para vocês prestarem atenção. Foi. A gente tem uma margem de 5 para mais, 5 para menos. Se vocês não acertarem exato, quem acertar mais 5 para mais ou para menos também está no jogo. Essa é a última pergunta, tá, gente? Para a gente não se prolongar, eu fiz só 4 perguntinhas, para também não ficar difícil. Eu estava participando, mas aí essa última pergunta para mim já não apareceu mais, não. Essa última, quantas? Tenho 10 segundos ainda para responder. Não está aparecendo para mim mais. Depois Que você começou a fazer de novo o jogo para quem não entrou, sim, naquela hora, aí não está aparecendo mais para mim. Ai, não acredito. Por que você não Tá falou, Alberissa, no chat? Pelo amor de Deus. Não, mas você falou que as 3 primeiras perguntas você iria repetir. Aí eu tô esperando. Aí agora essa voltou todo mundo na mesma rodada. Aí já não tá aparecendo mais. Não está aparecendo? Puxa, da próxima vez esse site vai ser deletado da palestra. Mas tá de boa, tá bom. Mas vá para o perfil, viu? Sério, eu quero fazer 1 ou 2 sorteios. Se eu ver que o Excel e o Project empatar, eu faço dos 2. Que aí tem a chance lá também. Certo? Só foram 4 perguntinhas. Fiquem no link depois, porque eu vou pedir só para vocês. Vou fechar a palestra, vou pedir para vocês darem uma opinião bem legal, que para mim é bom no feedback, para eu poder postar lá no Instagram, tá bom? Vou voltar para o meu slide, que eu acho que eu estou apresentando ainda aqui, né? E considerações finais. Todo mundo tá vendo? Tá tudo ok? Tá, né? Sim. E as respostas certas. Não entendi. O resultado. Vou colocar o resultado. Vou colocar o ranking de quem ficou em primeiro lugar. Se ficar repetido, né? Várias pessoas no primeiro lugar, a gente vai sortear que nem faz em licitação. Quando várias empresas ficam em primeiro lugar, a gente sorteia e quem sair no sorteio ganha. Então, deixa eu só fechar a palestra, né? Minhas considerações finais, que é o que eu já tinha falado com vocês. Trabalhar com licitação requer muito estudo, muita dedicação. Então, uma dica que eu dou, se alguém quiser falar comigo até lá no Instagram, quiser um linkzinho para participar de licitação, para baixar um edital e entender como é o processo, pode me pedir lá que, como eu trabalho com licitação, eu tenho acesso a esses editais. Não que eu seja, né, específica, a gente tem uns sites específicos que a gente pesquisa a licitação, assim como o Compras.gov, que foi de onde eu tirei aquelas informações. A gente tem, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente tem um site de compras do estado da Bahia. Em Minas, deve ter um site de compras de Minas. No Ceará, né, a gente tem do Ceará, do Paraná, todos os estados têm um site, tem um diário oficial. Então, o que eu recomendo? Vamos estudar, vamos pegar um edital, vamos ver o que pede na licitação, vamos entender como é o processo, porque a gente não participa de licitação sem entender, sem ler o edital, sem ter um embasamento legal. A gente não vai ficar toda hora lendo lei, sabendo o artigo do 1 ao 100 da lei, claro que não, porque nem eu sei, né? Porque eu também não sou advogada, eu sou engenheira e participo de licitação. Então, para eu participar de licitação, eu tenho que saber, pelo menos, o que a lei pede para aquele edital, para aquele processo. Então, estudar, se dedicar
e com o tempo você vai adquirindo experiência, sabendo que não é toda a licitação que você vai ganhar, que você vai sair ganhador, não é toda a licitação que você vai participar e já vai assinar contrato, que não é assim, não é fácil, mas pode ter certeza que com o tempo, você se dedicando, você aprendendo, você caindo e levantando, você com certeza vai conseguir ganhar um contrato e ter, né, na sua carteira de clientes um cliente público, um cliente privado, um cliente de economia mista, mas que tenha licitação. E se você estudar tudo que eu falei para você estudar, você vai poder ser contratado por uma empresa, né, para participar do núcleo de licitação, você vai poder ser freelancer e tudo que eu já apresentei aqui para vocês, certo? Então, uma frase que eu sempre coloco nas minhas palestras, que é uma frase que eu gosto muito, que é de Steve Jobs, que a única maneira de você fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Independente se for licitação, se não for licitação. Se você, que é engenheiro civil, estudante de engenharia, está na carreira que você quer, se você ama o que você faz, pode ter certeza que você vai chegar lá. Não tem outra opção, você vai chegar lá, certo? Então, obrigada a todo mundo que assistiu a palestra. Espero de verdade que eu tenha passado conhecimento. Eu não consegui falar, né, tudo sobre licitação, porque senão a gente não ia sair daqui hoje. Modalidade, tipo de licitação, fases da licitação, todo o processo que envolve, né? Mas eu espero que quem tiver dúvida, quem ficou com dúvida, pode falar comigo no Instagram, pode mandar e-mail, pode assistir vídeo lá no YouTube, deixar comentário, pode me adicionar no LinkedIn também, que eu também estou lá. Então, antes da gente terminar, eu só quero que vocês voltem lá para o linkzinho como é o nome do site? Worklap, porque temos a última pergunta aqui, que é só um feedback para quem puder dizer uma palavra, né, que define a palestra de hoje para você. Se foi esclarecedor, o que foi, se você conseguiu entender o processo de licitação, me ajuda muito. Vocês estão no link, porque eu coloquei aqui, mas se bem que esse aqui não tem horário, não. Vocês podem... Horário o quê? Tempo. Não tem tempo, vocês podem escrever aí que a gente já está, né, no limite do tempo, né? 50 minutos era a minha palestra. Respondi, Bruno. Obrigada a todos. Eu sempre posto lá no Instagram, né? Fazer meu jabazinho, não é mesmo, gente? Tem que fazer, né? Tem que fazer. E agradeço mais uma vez pelo CREA de Varginha. Ano passado palestrei para vocês. Esse ano, novamente, me convidaram. Estou muito grata por estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aberto uma lacuna aí, né? Na mente de vocês, para quem não sabia o que era licitação, para quem nunca participou de licitação, para quem sabia, mas queria entender um pouco mais. Espero que tenha aberto o leque de possibilidades aí na carreira de vocês, quem é estudante, quem já é formado, né? E às vezes a gente se forma e não sabe para que lado a gente vai, né? Porque é tanta coisa que apresenta na faculdade que às vezes, se a gente não pega um foco, a gente fica perdido. Então, a licitação, ela me chamou, né? Eu estava na obra, fui para o setor de licitação e fui conquistada pelo setor. E muitas vezes tem gente que não tem essa oportunidade de estagiar e saber o que quer fazer na área da engenharia. Excelente palestra, obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? O que é o processo, as leis, vocês tenham visto como é que a gente pode trabalhar no setor, né, na área de licitação. Obrigada, gente, pelo feedback, obrigada. E eu vou, antes de sair, vocês estão saindo, a gente tem que ver o resultado. Bom, eu vou colocar aqui. Quem ficou em primeiro lugar foi Evelyn. Não, minto. Evelyn e Jair ficaram com 3 pontos. Deixa eu ver se eu consigo jogar a foto aqui. No chat dá para jogar foto? Eu não sei se isso é possível. Mas o top 3 ficamos com Evelyn, Jair e Eduardo Lopes. Meu povo, vocês não estavam prestando atenção no que eu estava falando, não foi? Professora, as perguntas eram difíceis. Eu acho que não tem, né? Eu acho que não existe isso. Ah, mas eu já sei. Parar a apresentação, eu tenho como
colocar essa página aqui, tela inteira. Eu estou como escolher aqui, compartilhar. Vocês estão vendo o top 3 ou não? Acho que sim, né? Sim, sim. Vamos sim. Uhum. Pronto, vamos ver aqui o top 20. Evelyn e Jair, o que é que a gente faz quando a gente participa de licitação e não ganha em primeiro lugar, né? Não tem aquela empresa que fica em primeiro lugar. A gente faz um sorteio. A comissão de licitação escreve o nome da empresa, é isso que eu vou fazer agora aqui. Eu vou escrever o nome de Evelyn e de Jair e ver quem é que vai ganhar. E aí a comissão de licitação chama outra pessoa, sem ser o representante da empresa A e B, né, que ficou em primeiro, e faz um sorteio normal, tipo amigo secreto, né? A gente que está no pé do Natal, Evelyn. Peraí. Antes de sortear, eu vou mostrar só a nuvem para vocês. Jair, né? Bruno, se for mais rápido, pode fazer um Excel. Ai, meu Deus, a Fina já quer ganhar o curso. Se você quiser, eu querendo explicar para vocês como é que faz na presencial, a outra já quer Excel. É porque é fácil. Mas eu fiquei animada com o curso, viu? Foi? Mas vamos ter lá no perfil, diante dessa palestra, eu vou sortear os dois. Se o Excel ganhar, vai ser o Excel. Mas se o Project ganhar lá na enquete lá do perfil... Aí os dois, né? Vão os dois, certo? Então, meu povo, sorteando aqui, para ninguém dizer que eu estou roubando. Coloquei aqui dentro. E vamos lá, quem é que vai ganhar? Vamos lá, quem vai ganhar. Jair ganhou, Evelyn. Eba! Curso de Excel avançado. Online, Obrigado. acesso por 30 dias do nosso parceiro Voito, que eu creio que sejam parceiros de vocês também. Certo? Então, vamos só mostrar a nuvem aqui. Cadê a nuvem? Digite uma palavra que define... Cadê, gente? Eu não sei mexer nesse negócio. Define uma palavra que... aqui. Esclarecedora, bastante incrível, listações, gostei, inspiradora, área fantástica. Henrique, muito obrigada, gente, pelo feedback. Eu fiquei com receio de não entrar muito na área de licitação mesmo, né, da parte técnica, e vocês não entenderem muito, mas pelo feedback eu vi que foi legal aí a palestra. E obrigada. Deixa eu parar a apresentação, voltar aqui para vocês. Parabéns, Jair, ganhou. Jair era que não estava conseguindo entrar? Não. Foi Jefferson. Mas não, eu consegui. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Você me manda seus dados. Pode ser no Instagram. Tá, depois eu te sigo lá e te mando. Pronto, manda seus dados, seu nome e seu e-mail para eu colocar lá o seu acesso. Tá, certo? Okay. Então, pessoal, obrigada a todos que participaram da palestra. Eu espero que vocês tenham entendido o processo, certo? E que vocês tenham gostado aí, né? Querendo ou não, é um sábado e a gente está aqui falando sobre licitação. Tá ótimo, Bruna. A gente te agradece também, o pessoal do CREA, tudo. E realmente é uma área que a gente não tem tanto acesso, né? Não tem tantas palestras, o pessoal não coloca isso nos cursos, mas é muito importante. E a gente agradece muito pelos conhecimentos que você passou aqui pra gente. E pode ter certeza que a gente vai levar para sempre. Obrigada. Até tem um vídeo lá das licitações que você colocou no comecinho. Sim. Aí eu vou repostar lá e marcar você. Ai, que ótimo. Reposte. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima. Precisando, estamos aí. Tá? Obrigada e boa tarde. Boa tarde, obrigada.